Que os anjos digam amém. Quem nunca ouviu essa expressão? Geralmente, quando nós desejamos algo de bom para uma pessoa, então essa pessoa que conhece essa expressão logo faz questão de usá-la. Que os anjos digam amém. A palavra amém significa que assim seja. Então a pessoa automaticamente, é óbvio, está desejando que aquele desejo de felicitação ou de bondade com que nós desejamos para ela seja confirmado pelos anjos com um amém. Que os anjos digam amém. Contudo, isso deve nos levar a uma reflexão de que quando é que os anjos irão dizer amém? Por que isso? Porque os anjos são seres santos, são seres perfeitos. Anjo na escritura significa, como nós podemos ver aí aqui ao lado no dicionário, mensageiro de Deus. Os anjos são espíritos que servem a Deus e ajudam os salvos. Foram criados santos, mas alguns se revoltaram contra Deus e se tornaram demônios, né? Em algumas passagens bíblicas, Deus e o anjo do Senhor, de Javé, são a mesma pessoa. Então, o caráter verdadeiro, o caráter puro de um anjo santo, aqueles que não se rebelaram contra Deus, eles certamente irão desejar aquilo que Deus deseja, querer aquilo que Deus quer. Então, quando nós dizemos que os anjos digam amém, nós devemos refletir a respeito do que nós estamos desejando para nós. E que, se Deus de fato aprova essa bondade para nós, porque nós bem sabemos que, como pecadores que somos, muitas vezes nós não merecemos o bem da parte de Deus. Mas a disciplina, mais o castigo, mais a correção. E Deus, como sábio, como santo, como puro, como pai dos pais, um pai perfeito que é, ele sabe muito bem o que dá aos seus filhos ou o que dá a uma pessoa indistintamente do que ela seja. Então, obviamente, os anjos, como seres perfeitos, santos, criados para servir a Deus e servir os servos de Deus, eles obviamente só dirão amém quando aquilo que foi proferido ou desejado para a sua vida seja para a glória de Deus, para agradar a Deus, para a satisfação de Deus. Porque é para isso que estamos aqui. Romanos 11, deixa eu ver se eu não vou me equivocar aqui mais uma vez. Romanos 11, verso 36. Vai dizer assim: porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, porque dele, de Cristo, e por ele, por Cristo, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Ou seja, tudo que nós desejarmos, pensarmos, fizermos, ou qualquer atitude que viermos a tomar ou desejar, deve ser para a glória de Deus. Sendo assim, os anjos irão dizer amém. Se aquilo com que está sendo desejado para você for agradar a Deus, for satisfatório a Deus, for aprovado por Deus, então os anjos certamente dirão amém. Caso contrário, os anjos não dirão amém se o seu desejo for para a sua própria glória. Se o seu desejo for para a sua própria satisfação
ou muitas vezes até para se exibir ou menosprezar outrem ou outras pessoas, as quais, quando muitas vezes nós somos abençoados, devemos abençoar. Portanto, os anjos só dirão amém quando aquilo com que nós tivermos o desejo de obter for para a satisfação de Deus e para servir aqueles que não têm. Os ricos, por exemplo, o Senhor na sua carta, o apóstolo Pedro, escrevendo em uma das suas cartas, vai dizer que os ricos sejam ricos de bondade, sejam ricos em abençoar, e não apenas em dinheiro, em bens, mas sejam ricos para abençoar outras pessoas. Eu esqueci a expressão aqui com que o texto vai usar lá na carta, eu esqueci onde está escrito, mas é exatamente isso, que os ricos eles sejam ricos de bondade, ou seja, não usem a sua riqueza para o seu próprio bem, mas para abençoar aqueles que carecem e que não têm. Então, os anjos dirão amém quando você souber fazer uso daquilo que Deus colocar na sua mão, render glórias a Deus, graças a Deus e abençoar aqueles que não têm, com o fim de suprir a necessidade do mais pobre, do necessitado, do carente. Então, que os anjos digam amém quando a nossa intenção for para a glória de Deus.